Chega mais, aumenta o som da TV, é hora de cuidar da sua saúde. Mesmo você que não está pensando em filhos, o assunto de hoje está bem interessante, mas você pode se informar e aprender mais sobre o funcionamento do seu corpo e se cuidar também. Mas antes de entrar de cabeça no assunto, eu quero convidar você para refletir nessa frase curtinha de Bussy Rabutin que disse o seguinte: quando não temos o que amamos, devemos amar o que temos. E eu tenho certeza que você tem várias coisas pelas quais você pode ser grato e amar essas coisas e pessoas também que Deus te deu. Então começa a exercitar a gratidão e também a botar para fora, expressar o seu amor pelas coisas e pessoas que fazem a sua vida um pouco melhor. Bom, infertilidade, fertilidade, ovários policísticos, são assuntos que estão assim relacionados e podem afetar a vida ou o relacionamento de muitos casais. Doutora Kádia, obrigada por estar aqui com a gente novamente. É um prazer. E eu queria que você definisse pra gente o que é um ovário policístico. Então, muita gente confunde, né, o ovário policístico da síndrome do ovário policístico, né? Na verdade, o ovário policístico é um ovário que tem vários cistinhos, né, que são como se fossem bolinhas de água, que muitas vezes são provenientes da própria ovulação da mulher. Ok. Né? A síndrome do ovário policístico não, ela é uma doença hormonal e metabólica que uma das consequências dela é justamente o ovário micropolicístico. Devido a uma alteração hormonal, os folículos ovarianos acabam não eclodindo, né, para formar o óvulo direitinho, e aí ficam vários folículozinhos ali dentro do ovário, como a gente colocou aqui uma ilustração, né? Aqui como se fosse um ovário normal, né, com todos os seus folículos, e aqui como se fosse um ovário alterado e como se os milhos aqui fossem os microcistos, né? Que não eclodiram. Que não eclodiram, né, devido a essa alteração hormonal. Então, a síndrome é uma condição muito mais, assim, prolongada, quem sabe, e recorrente, é isso? Isso, ela é uma alteração realmente crônica, uma doença crônica, que, na verdade, não que ela seja recorrente, mas ela é persistente caso não haja tratamento, né? E pode levar à infertilidade, como você falou. É uma das principais causas de infertilidade devido à falta de ovulação. Entendi. Agora, doutora, quando a gente vai para o ginecologista e aí recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que a mulherada faz é chegar em casa e pesquisar. Sim. Por que será que eu fui premiada? Por que será que eu tenho essa condição? Será que alguma coisa que a gente faz tem como prevenir a síndrome do ovário policístico? Então, na verdade, o que a gente sabe é que realmente existe um fator genético também, mas ele é principalmente afetado pelos fatores ambientais, né? A gente sabe que existe, como eu falei, um problema metabólico, né? Devido a uma resistência à insulina. Olha que interessante. Um hormônio chamado insulina. E a mulher com ovário policístico tem resistência à insulina e, por causa disso, o pâncreas aumenta muito a produção de insulina e ela vai agir na hipófise, que é uma glândula do cérebro que produz um hormônio chamado folículo estimulante, né? E ela vai reduzir a produção desse hormônio, por causa disso não vai estimular o folículo. Olha só que interessante. Entendeu? E ela aumenta um hormônio chamado hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante ali da hipófise também vai agir no ovário, aumentando a produção de testosterona. Né? Outro hormônio. Que é o outro hormônio que vai causar os principais sintomas da doença, né? Que é o hiperandrogenismo, acne, oleosidade na pele, queda de cabelo, aumento de pelos em região que a mulher não é para ter pelos, né? Então, todos esses sintomas são causados por essa alteração hormonal. Como é que é feito, doutor, o tratamento, já que a causa é hormonal e já que ele pode gerar complicações, esse problema pode gerar complicações, no caso da fertilidade, inclusive? Como eu falei, uma das principais causas de infertilidade, porque o ovário não vai produzir o óvulo normalmente. Legal. Né? Por causa disso, a mulher também pode ficar sem menstruar. Ela fica, às vezes, vários meses sem menstruar, né? E o tratamento, como eu falei que a causa é essa alteração da insulina,
né? Então, a primeira linha de tratamento é justamente a alimentação e a atividade física, ou seja, mudança no estilo de vida, né? Então, a gente pede para a mulher melhorar a alimentação, diminuir o consumo de carboidrato refinado, né? Melhorar os carboidratos mais complexos, né? Atividade física também. Então, assim, se a mulher não melhora com essa primeira linha de tratamento, aí a gente vai para os tratamentos hormonais ou até medicações que a gente usa para o diabetes, né? Que são medicações que agem ali na insulina. Doutora, quando você fala dessa mudança primeiro, como primeira linha de tratamento, às vezes a gente tem a tendência de achar que só isso não vai dar conta de causar essa transformação. No consultório, você tem visto mulheres que se empenham na mudança com melhoras desses quadros? Completamente. Tá? A gente observa bastante, tem estudos já comprovando realmente que a mudança efetiva da alimentação e com o uso da atividade física regular retorna a fertilidade, a mulher volta a menstruar, volta a ovular normalmente, né? E nos casos que ela não se empenha muito bem, às vezes a gente precisa entrar com a medicação. Agora, a medicação tem o benefício, porque ela vai ajudar o controle, mas ela também vai trazer alguns efeitos colaterais possíveis, né? Com certeza. Toda medicação tem os prós e os contras, né? Tem os benefícios e tem os riscos, né? Então, como a gente falou, o ideal é que ela... Primeira linha é que ela consiga, né, fazer uma reviravolta na vida. Com certeza. Doutora, agora é o seguinte, a fertilidade é um assunto muito delicado. Muitas pessoas desejam, almejam ter filhos e tem muita dificuldade. Eu quero, antes de mudar o assunto aqui na nossa casa aqui do Vida e Saúde, que eu quero que você e a doutora conheçam a história da Heloísa e o Domingos, que sempre sonharam em ser pais e tentaram de diversas maneiras alcançar esse sonho. E a gente vai ver os caminhos que eles decidiram tomar. A Heloísa é professora e desde nova sonhava em ser mãe. Ela é casada com o Domingos há 23 anos e durante 10 anos eles tentaram se tornar pais, mas a jornada não foi tão simples assim. No ano de 2003, eu tive um cisto muito grande e fiquei desenganada mais de uma semana no hospital, internada, em quarto isolado. E aí nós descobrimos então, através de vários pareceres médicos, e nós subimos, após o resultado de uma imagem, nós subimos para a cirurgia com a pretensão de tirar as trompas e os ovários. Mas esse cisto ele rompeu, ele era maior que uma laranja em proporção e deu então uma infecção generalizada. Depois de 3 cirurgias, a Heloísa descobriu que não conseguiria realizar esse sonho de ser mãe. Ela foi informada por médicos especialistas que suas trompas não funcionavam. Além disso, também foi diagnosticada com endometriose e ovário policístico. A sensação é bastante difícil porque você se sente impotente diante de um Deus tão poderoso, mas você se vê numa pequenez muito pequena, no sentido assim de ser muito pequena, de ser incapaz de realizar um sonho tão lindo que é a maternidade. Foi muito difícil, né? A gente assim, tinha uma expectativa, né? Um desejo assim, de ser pais, né? E só que vinha aquela frustração porque não vinha, ela não conseguia ficar grávida. Então foi muito difícil, né? A gente acho que a mulher ela sente mais essa necessidade do que o homem até. Então era muito sofrimento assim, de vê-la sendo, né, tendo um sonho que não se realizava e foi algo assim bem difícil. E depois de muito sofrer, o casal começou a ler mais sobre a inseminação e fertilização in vitro. E foi nesse momento que eu descobri através de uma amiga que ela também tinha feito. As dificuldades dela femininas eram a menos que as minhas eram bem maiores, mas nós sentamos na mesma clínica que ela e realmente foi houve êxitos no procedimento médico, apesar das expectativas serem muito baixas. O médico da clínica deu apenas 3% de chance da Heloísa engravidar. E mesmo com medo de se frustrar no processo, eles tentaram a fertilização in vitro. Tendo que aplicar várias injeções durante todos os dias, é um caminho onde você se sente num túnel escuro porque você não sabe o que tem depois.
Então, assim, nós fizemos todos os dias, muita oração, todas as aplicações de injeções foram feitas com oração. Claro que eu tinha o receio de que não desse certo, aí seria uma frustração maior ainda do que a gente já estava tendo, principalmente por ela, mas eu tinha, assim, confiança, tranquilidade naquilo que poderia vir a acontecer. Depois de muita oração e também apreensão, a Heloísa foi fazer os exames para descobrir se de fato estava grávida. E não é que tinha dado certo mesmo o tratamento? A confirmação veio não através do laboratório de reprodução humana, ele conseguiu identificar 2, ele acreditou piamente que seriam gêmeos, mas eu sempre gosto de ter as minhas maneiras. Eu fui aqui, uma médica aqui em Piracicaba, e ela me disse, você está grávida sim, mas não é somente 1 ou 2. E eu já comecei a pensar de que poderia ter perdido, voltei à velha história do sonho de ser mãe. Parece que voltei a estaca zero e, na verdade, nesse momento ela me disse, você está grávida de trigêmeos, chamou a clínica inteira e todos comemoraram. E eu e a minha mãe, nós ficamos pasmadas, porque em 3% de chance Deus usou as 3 expectativas. E depois de uma gravidez cheia de desafios, hoje o casal agradece a Deus pela vida dos filhos e também toda a família que os apoiou desde o início. Demais essa história, muito linda. Não é assim para todos os casais, cada um tem a sua história, né, doutora? Com certeza. Quando a gente fala de fertilidade, né, realmente é um caminho longo que as mulheres, os casais geralmente percorrem, né? Bem difícil. Tem que ser persistente e tem que buscar alternativas das mais variadas possíveis. Doutora, vem para cá que a gente preparou aqui algumas dúvidas com relação... A gente citou, você mencionou ali, apenas uma das causas prováveis para a infertilidade. E agora a gente tem algumas dúvidas mais frequentes das pessoas que querem aumentar a família, mas estão com dificuldades. Vamos lá, eu quero que você ajude a gente a desmistificar algumas dessas dúvidas. O estresse afeta a fertilidade? Infelizmente afeta, né? A gente sabe que hoje em dia a vida da mulher, né, do casal é bem estressante, né? Mas infelizmente ele afeta porque o estresse aumenta cortisol, né? Que é um hormônio que age em todo aquele metabolismo de tudo, né? Gordura, carboidrato, acaba aumentando a chance de engordar, né? Então afeta a fertilidade, sim. Pode reduzir a fertilidade. Então, verdade. Esse aqui. Ops, esse estava virado. Vamos para o próximo. Próxima dúvida. A obesidade afeta a fertilidade? Sim, já tem estudos comprovando que a obesidade é uma das causas de infertilidade, tá? É obesidade e sobrepeso. Você está falando de obesidade no caso do homem ou da mulher, doutora? No caso da mulher, né? Ela realmente afeta a fertilidade, altera a ovulação da mulher, pode alterar. Entendi. Vamos para a próxima dúvida aqui, gente. Olha só, a mulher tem mais problemas de fertilidade do que o homem, estatisticamente falando, doutora? Isso é um mito. Mito? Olha aí. Na verdade, é muito parecido o índice de infertilidade de mulheres e homens. Por isso que quando a gente vai fazer algum tratamento, alguma pesquisa de infertilidade nos casais, a gente tem que pesquisar nos dois. Não adianta ir só a mulher, porque o homem geralmente não tem, né? Não adianta ir só a mulher, o homem tem que ir junto, geralmente é 35% para cada um, o índice de infertilidade quando a gente vê no total, né? Então tem que investigar os dois. Investigar os dois. Vamos para a próxima dúvida frequente. Será que só atinge as mulheres? Já falou aí? Não, atinge homens, né? Homens podem ter problemas, varicocele, infecções, que podem alterar os espermatozoides e pode causar infertilidade, sim. E aí dá para investigar as causas. Sim. Toda infertilidade, vou trazer a minha dúvida aqui, ela é definitiva, doutora, ou tem causas que são reversíveis? Não, a maioria dos casos é reversível, né? Como você falou, síndrome dos ovários policísticos, dá pra gente tratar, endometriose também é tratável. Então, a maioria das causas dá pra gente tratar sem necessitar de um tratamento de fertilização. Entendi. Né? Então, dá pra gente conseguir o tratamento. Vamos dar uma olhada na próxima dúvida aqui, gente. Mulheres que se exercitam demais ficam estéreis, doutora? A gente pode dizer que é um mito,
né? Mas mulheres que têm um índice de gordura muito, muito baixo, né, no corpo, elas podem, elas não ficam estéreis, mas vão elas ter podem dificuldade. alterar a ovulação. Isso, podem sim. Então é um mito. Então, gente, nem gordinho demais... Ah, perdão. É o contrário, é mito, né? É um mito, Nem gordinho demais, nem magrinho demais. Porque ela não tá nem falando só de magreza da estética, né? Não. Mas tá falando de índice de gordura corporal. Corporal, isso. Próxima dúvida aqui. Abortos provocados podem interferir na fertilidade? Verdade. Quando você, tanto provocado quanto o aborto espontâneo, caso a mulher precise de uma curetagem, né, que é o procedimento de retirada dos restos desse aborto, né? Porque esse processo de curetagem, principalmente se ele for feito no aborto provocado, em clínicas, né, que não são habilitadas para isso, ele pode causar infecção, ele pode causar aderências no útero, que a gente chama de sinéquias, e isso pode realmente afetar a fertilidade da mulher. Muito interessante. Então, tem que pensar bem para fazer procedimentos e também os cuidados necessários com a pessoa da sua confiança num bom estabelecimento. Sim. Agora é o seguinte, doutora, e o que é que uma pessoa pode fazer, ou o que um casal pode fazer para manter a fertilidade em alta, para se cuidar? Mesmo que agora não seja o momento, mas para que daqui para frente, ou daqui a alguns anos, esse casal consiga gestar. Então, o principal que a gente pode falar é melhorar realmente a alimentação, alimentos mais saudáveis, né? Principalmente evitando a obesidade, evitando o sobrepeso, evitar o tabagismo, evitar fumar, porque o cigarro, tanto para o homem quanto para a mulher, eles reduzem a fertilidade. Bebida alcoólica também, a mulher que está tentando engravidar, né? Ela deve evitar a bebida alcoólica. Na verdade, levar um estilo de vida mais saudável, fazer atividade física, tudo isso melhora a fertilidade da mulher. Olha, existem, com certeza, existem muitas maneiras. A gente aqui no Vida e Saúde traz algumas dicas para você, não só para você viver mais saudável, como a cozinha, como exercícios físicos que a gente sempre traz aqui, que ajudam a controlar, por exemplo, o estresse, que afeta tanto as nossas vidas em várias questões, inclusive na fertilidade. Agora, você precisa buscar uma maneira, aquela que se encaixa, que se enquadra na sua vida, para que você tenha benefícios. Doutora, quando o casal está pensando em já engravidar, né? Existem alguns cuidados, algumas dicas, além dessas coisas que eles precisam deixar de lado, né, e reforçar, que seria interessante pensar? A primeira coisa, quando você pensa em engravidar, você já tem que procurar o seu ginecologista, no caso do homem, o urologista, né, para fazer os exames pré-concepcionais. A gente faz todas as sorologias de infecção, verifica se não tem anemia, verifica a tipagem sanguínea, se a da mulher e do homem, se é compatível. Então, quando ela quer engravidar, procura o seu ginecologista, já vai iniciar o uso do ácido fólico, que é uma medicação que a gente usa para evitar malformações no bebê. Então, o ginecologista vai dar todo o caminho para ela ter uma gestação futura saudável. E tem aqueles casos em que, de repente, o casal evitou filhos até um período, né? Mas aí partiu para a tentativa. Aí será um outro caminho, o profissional que vai indicar. Isso, o profissional pode indicar, né? E a gente considera a infertilidade se eles ficaram um ano tentando engravidar, sem nenhum método contraceptivo, né? Realmente tendo relações sexuais regularmente, né? E não conseguiram engravidar. Nesse caso, aí ela vai ter que procurar já diagnosticar, fazer todos os exames de infertilidade. Tá. Queria saber o seguinte, será que uma pessoa com ovários ou com a síndrome do ovário policístico, ela tem chance de fazer uma fertilização, por exemplo, e ainda ser bem-sucedida, doutora? Sim, caso ela fez todo aquele tratamento e não está conseguindo realmente engravidar, geralmente a síndrome do ovário policístico, ela consegue ovular com esse tratamento hormonal, com essa mudança de estilo de vida. Certo. Mas caso ela não consiga, as chances de uma fertilização também são muito boas, vai de acordo com a idade da paciente. Quanto mais jovem, melhor a chance da fertilização.
E olha, existem outros caminhos, né? Muitos casais acabam partindo para adoção e são plenamente felizes. Outros casais acabam desistindo da paternidade, da maternidade e encontram felicidade em outras coisas na vida. A gente precisa também, como a frase inspiracional aqui do programa de hoje, a gente precisa amar o que a gente tem. Se a gente não fizer isso, a gente vai passar uma vida infeliz. E olha, não vale a pena. A gente precisa entender ou aceitar as coisas que Deus dá pra gente, as coisas que Ele, porventura, não dá também, a gente precisa aceitar a vontade dEle soberana em nossa vida. Agora, a questão da idade, é uma última dúvida, doutora, também acaba interferindo nesse processo todo. Tanto para o homem como para a mulher, a questão da infertilidade está relacionada com a idade? Na verdade, mais para a mulher, né? Eu costumo falar que, infelizmente, nós, mulheres, temos prazo de validade para a gravidez, né? Por exemplo, a chance de uma mulher engravidar aos 25, 30 anos é de cerca de 25% em um ano. Uma mulher de 40 anos... É que não são tantas chances, né? A gente acha que já vai tentar engravidar, já vai conseguir. Sei. Mas a chance é relativamente baixa, né? E se for uma mulher de 40 anos ou mais, essa chance vai cair para de 3 a 1%. É bem baixa. Então tem que se cuidar e se planejar direitinho. Doutora Kádia, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero saber se você já ouviu falar do desligamento afetivo com amor. Um termo relativamente novo aqui, mas o Dr. César Vasconcelos vai explicar em que situações é possível aplicar este conceito. E ainda hoje tem receita refrescante e saudável para você, essa salada colorida. Não sai daí não, é rapidinho, a gente vai ali e já volta.